Então, acho que é preciso entender que, às vezes... E outra coisa, que o Vitinho era uma porcaria, o Cebolinha. Gente, um time de futebol não se faz só de protagonistas. Tem os seus coadjuvantes. Vitinho era um coadjuvante, um bom coadjuvante. Tinha jogos de uma indolência irritante. No final da sua passagem pelo Flamengo, então, era insuportável. O jogo da queda do Paulo Souza, ano passado, em Bragança Paulista, que ele perde um gol feito, é uma coisa irritante o Vitinho, cara. Como ele jogou mal, que displicência. Como naquele gol que ele perdeu contra o Racing, na Libertadores, em 2020. Que coisa assustadora. Mas, assim, ele teve bons jogos. Ele deu assistência, ele fez gols. Agora, ele era um coadjuvante, ele entrava para complementar. Ele não era o titular. O Cebolinha é a mesma coisa. Pô, mas o cara é muito caro. Sim, o Flamengo tem coadjuvantes caros. Então fique feliz, torcedor, não fique com raiva. O Flamengo tem jogador de 10, de 13, 14 milhões de euros, reserva, coadjuvante. O Pedro, durante muito tempo, 14 milhões de euros, coadjuvante. Coadjuvante. Hoje ele tem um protagonismo, foi artilheiro da Libertadores, mas ele ficou um tempão como coadjuvante, entrava eventualmente no time, ele era reserva. Até hoje ele entra, sai do time, mas ele era reservaço. Né? Não entrava quando era possível. Então, eu acho que a gente tem que entender um pouco isso também. Nem todo mundo vai ser Arrascaeta, amigo. Arrascaeta é um só. Esse é a estrela, o talento, é o cara imprevisível. O Gabigol, com seus gols decisivos. O próprio Pedro, hoje, que faz muitos gols. Alguns serão protagonistas, outros serão coadjuvantes. E o Flamengo está num patamar financeiro que ele tem coadjuvantes caros, que seriam protagonistas em vários, na maioria dos clubes da primeira divisão. Então, tem isso também. Não espere que o Cebolinha seja o dono do time. Ele pode ter o jogo dele. O jogo do Cebolinha, que ele bateu a pau. Isso vai acontecer uma vez ou outra. Como quando acontecia com o Vitinho também. Mas acho que às vezes o pessoal espera que todos esses jogadores tenham um papel que eles não vão ter. De protagonista, de o jogador sempre que... Não vai. Não vai. Agora, se tiverem ainda com dificuldade de entender, vamos lembrar os tempos também, então, do Negreiros, do Val Baiano. Né? O Flamengo tinha jogadores muito limitados, cara. Não faz muito tempo. Agora está fazendo 10 anos, vai fazer 10 anos da conquista da Copa do Brasil. Há uma década, a gente estava vendo o Flamengo eliminar o Cruzeiro, depois eliminar o Botafogo do Seedorf, que foi um dos melhores times daquela temporada, chegou a liderar o campeonato, foi para a Libertadores. O Goiás, que ficou entre os primeiros do Brasileiro, o Flamengo eliminou também. O Goiás tinha um time forte naquele ano. Ficou ali em quarto, quinto do Brasileiro, o tempo todo. E venceu no final o Atlético Paranaense, que tinha eliminado Grêmio e Inter. Então o Flamengo foi campeão em 2013, pegando times melhores do que ele. E foi eliminando um por um. E era um time modestíssimo. Então, assim, acho que às vezes o pessoal esquece um pouco, perde a referência. Né? Estamos falando de jogador de um nível muito melhor. Só que o patamar é outro, cara. A cobrança é outra. A cobrança é outra. Elias era estrela daquele time. Seria titular hoje? Eu acho que não. Ele ia compor. Se ele fosse mais jovem, 10 anos, e ainda jogasse, ele não ia ser titular absoluto desse time, não. Ele entraria no time, mas ele ia ser opção. E era o principal jogador daquela equipe. O próprio Flamengo chegou a disputar título brasileiro de pontos corridos em 2017 e tudo, com o Gabriel, que veio do Bahia na lateral, o Márcio Araújo e companhia, né? Então, enfim, já teve. E eu acho o seguinte, né? Você mesmo falou, Mauro, preço. O Flamengo definiu que ia contratar o Ayrton Lucas no final do ano passado, quando o Ayrton Lucas ainda era reserva, e gastou 7 milhões de euros. Hoje o Ayrton Lucas é um dos protagonistas. Mas vamos lembrar, o Ayrton Lucas virou titular esse ano. Né? No final do ano passado, na verdade, quando o Felipe Luiz sai machucado na final da Libertadores. Mas o Felipe Luiz era o titular. Então o Ayrton Lucas passou o ano passado inteiro como reserva. Hoje é titular absoluto. Né? A própria zaga, Fabrício Bruno era um coadjuvante da zaga do Flamengo. Hoje é titular. Léo Pereira também. Léo Pereira, né? Criticado, né? Odiado. As pessoas virou titular ano passado com o Davi Luiz, formando duplo com o Davi Luiz. Ele era reservaço. Todo mundo queria vê-lo longe do Flamengo. Exatamente. Até por 2 Mariola queria vender. Então, tem muito isso com o Mauro. E sobre o Cebolinha só, Mauro, rapidinho, eu acho que ainda tem uma diferença. O Cebolinha, eu acho que tem uma diferença também na cabeça do jogador quando ele é protagonista e quando ele tem a tal uma liberdade, né? O Renato, quando tem esses jogadores assim individualmente, ele dá mais liberdade. O Cebolinha no Grêmio era um dos protagonistas e jogava muito mais solto. Jogava na esquerda, na direita, no centro. Então ele tinha essa liberdade. O Renato dava essa liberdade para ele porque ele era disparado o principal jogador. No Flamengo não é. Então no Flamengo talvez ele tenha que cumprir muito mais algumas funções táticas, como voltar, marcar, do que ele tinha no Grêmio. E isso acaba que pode impactar também um pouco no jogo do Cebolinha, né? Porque no Grêmio ele não tinha tanta essa obrigação. Sim. Ele era o protagonista e tinha liberdade. Dá a bola no Cebolinha. Sim. Tanto, aquele Flamengo e Grêmio da Libertadores, lá, no jogo do Sul, 1-1, é incrível falar isso, mas eu ainda acho que o Flamengo teve atuação melhor no 1-1 do que no 5-0. Mas, enfim. Eu concordo.
Quando o Diego Alves fez aquela defesaça, era um chute do Cebolinha pela direita. Então, porque Sim. o Cebolinha tinha muita liberdade. Então, às vezes, o torcedor tem que entender isso também, né, Mauro? Vai para um time onde tem mais tem jogadores. Isso acontece no mundo inteiro. Às vezes, um jogador se destaca no campeonato inglês, é o dono do time lá do, sei lá, do Wolverhampton. Cara, quando ele for para o City, para o Chelsea, ele vai ter que cumprir uma função, talvez não vai ter o mesmo desempenho, né? Tem isso também, né, Mauro? Sim, não, e assim, quando a gente fala do Grêmio, é claro, o Grêmio é um time grande, o Cebolinha participou do time campeão, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, mas esse elenco do Flamengo, ele é mais qualificado. O Flamengo faz investimentos, jogadores de um outro nível, que não existe paralelo no futebol brasileiro, nem no Palmeiras. O Palmeiras também investe bastante, mas o Flamengo ele está no estágio assim, de investimento mais acima. Então você tem, de fato, essa concorrência maior. É o que eu falei, você definiu bem, o Cebolinha não é protagonista. Então ele tem que aprimorar o seu jogo coletivo, o seu jogo sem bola. Na hora que ele aprender que ele tem funções defensivas, que ele tem que trabalhar. Sábado, se ele tivesse feito o jogo correto, estava sendo elogiado, mesmo com o gol perdido. O Flamengo não sairia perdendo no primeiro tempo, provavelmente. Teria controlado melhor o Palmeiras. E no segundo, para dominar o jogo, tentar ganhar. Que era uma estratégia muito razoável. O Palmeiras ataca muito no primeiro tempo, pressiona muito no primeiro tempo. Tenta resolver para condicionar o jogo. Amanhã vai ter Palmeiras. Assistam amanhã Palmeiras e São Paulo. Está 1-0 para o São Paulo. Palmeiras vai amassar o São Paulo no primeiro tempo. Vai amassar o São Paulo. E o São Paulo vai ter que suportar uma pressão absurda. E se fizer o gol, aí já muda um pouco a conduta, já tira um pouquinho. Mas ele tem que fazer 2. Se o São Paulo demonstrar fragilidade, vai tomar uma tunda que nem tomou aqueles 4-0 do final do Paulista do ano passado. Então amanhã é um jogo assim que você vai ver, assista o torcedor do Flamengo, que é um jogo de outros times que não é o seu. E preste atenção no que vai acontecer. Vai ser isso. Pressão forte para tentar condicionar o jogo. Aí se vira, faz 2-0, aí o São Paulo está em maus lençóis. Vai ter que ter paciência para construir o seu golzinho que leve para os pênaltis, como foi no ano passado, naquele 2-1, em que o São Paulo depois venceu nos pênaltis. Então é isso.